Olá, pessoal de casa, eu quero dizer para você que nós iniciamos mais um programa Amor Diário e hoje uma entrevista fantástica, o pessoal veio de fora, o Rafael e a Meire, né amor? Isso mesmo, nós temos um casal super especial, um programa especial para vocês, Amor Diário, para o seu casamento, para o seu relacionamento, você que está desanimado aí, sem fé, sem esperança. E eu quero te convidar a você ficar ligadinho conosco e assistir mais um Amor Diário, não é mesmo? Com certeza, você vai escutar essa história maravilhosa do que Deus fez. E se Deus fez na vida deles, pode fazer na sua também, no seu casamento, no seu relacionamento, amém? Vamos lá então, de Amor Diário. Pode soltar com a gente. É isso aí. Estamos aqui agora com o casal, Rafael e a Meire. Sejam bem-vindos. Obrigada. E aí, amor? Hoje tem a história é boa. Nós estávamos conversando aqui mais cedo um pouco, pessoal de casa. Interessante. Conta pra nós, quanto tempo vocês estão juntos? Como é que é? Vocês estão casados há quanto tempo? Quanto tempo juntos? Conta aí pra nós, como é que é isso? Bom, juntos fazem 10 anos, né, assim, na verdade, se a gente for colocar desde o começo, nós namoramos quando tínhamos 15 anos. Uhum. E depois não deu certo, depois de anos a gente foi se encontrar e foi que daí a história realmente começou. Aí então são 10 anos juntos. Depois disso? Isso. Não faz pergunta pra mulher de idade, então quantos anos você tinha? Bom, eu tinha 18 anos quando você engravidou, né? Isso. Bom, homem pra data é ruim isso, então você dá um desconto, fica tranquilo. Dá um desconto. Fica tranquilo. E Ele acabou de dizer, então, vocês começaram um relacionamento, ela ficou grávida, e aí, o que aconteceu? Conta pra gente. Então, quando ela engravidou, no caso, eu tinha uma vida bem torta, vamos falar assim. Então, eu não assumi ela. Nós voltamos a conversar, eu acho que ela estava com 6 meses de gravidez, mais ou menos. Uhum. Depois, quando a nossa filha nasceu, ela já estava com 1 ano e 3 meses. Isso. Aí foi quando eu decidi, então, assumir ela. Então, nós casamos, mas ainda eu tinha uma vida bem no mundo, uma vida de festa, de mulheres, enfim. Então, nosso casamento só durou apenas 45 dias. E é interessante... Vocês eram evangélicos? Para de cortar. Não, nós nascemos num lar evangélico, mas não poderiam dizer que nós éramos cristãos pelas nossas atitudes. Entendeu? Porque vocês vieram de lares evangélicos, cristãos, sim. Tiveram os princípios, mas não tiveram a decisão. Exatamente. Então, quando vocês casaram a primeira vez, não foi de nada. Você estava ainda com a mentalidade, você ainda estava com a prática mundana. Sim. Exato. 45 dias já acabou. Acabou. Aí nós anulamos o casamento, né? Não precisou ser feito o divórcio. O casamento foi anulado porque, na verdade, nós casamos, eu queria uma família. Ele, na mente dele, ele falou assim, vamos casar para ver o que vai dar. Né? Queria um casamento, mas vivendo ainda uma vida de solteiro. E então, como você ficou com isso, mulher? Ai, muito ruim. Foi muito difícil para mim. Muito difícil. E não estava na igreja? Não. Aí, quando isso aconteceu, aí eu comecei a voltar para a igreja, né? Eu tive muita ajuda dos pastores do ministério que eu era na época, e porque eu entrei numa depressão muito profunda, né? Eu tive crise de pânico. Eu tive... Porque... Essa tranqueira que arrumou essa bagunça com você... eu tive crise do pânico, eu não ficava sozinha, eu tinha que com dormir uma filha, com os meus pais, eu tinha uma filha que eu tinha que criar, então foi muito difícil. Um casamento já destruído. Exatamente. E você tinha o quê nessa época? 19, 20 anos? Isso, 19 anos. Entrou Deus aí, que você começou a ir pra igreja, começou a buscar a Deus. Sim. E você queria respostas de Deus, você falou assim, Deus, precisa me dar umas respostas. Como você buscava a Deus? O que você buscava em Deus? Meu foco era a volta do meu esposo. Eu queria o meu casamento de volta. Eu não aceitava meu casamento ter terminado sem, vamos dizer assim, que nem começou. Né? 45 dias? Eu não tive nem a oportunidade de mostrar o que era ser realmente uma esposa pra ele, entendeu? Então, assim, eu buscava a restauração do meu casamento. Eu não aceitava perdê-lo. Ainda mais por ter uma filha que dependia de nós dois.
né? Então era o que eu mais buscava, era isso. Que Deus resgatasse teu casamento, restaurasse teu casamento. Sim. E aí nesse momento você foi para a igreja, começou a buscar Deus, buscar aquilo que você aprendeu dentro de casa, colocar em prática. Colocar em prática. Entendi. Só que eu deixava ainda muito as coisas do mundo me atingir. Então, assim, por mais que eu buscava, mas havia momentos ainda que eu caía, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que eu tinha consciência de que, eu tô buscando, mas ao mesmo tempo que eu tô buscando, eu tô deixando as coisas do mundo me influenciar. Então eu ficava assim, eu mesmo vinha o peso. Você não vai conseguir enquanto você não se posicionar. Entendeu? Não adianta você buscar em Deus, você ainda vivendo e praticando coisas do mundo. Só que naquela época, assim, eu buscava em Deus, mas na verdade eu não queria Deus. Entendeu? Entendi. Você queria que Deus resolvesse o seu problema, mas você não queria Deus dentro de você. Exatamente. Ela buscava eu de volta, no caso. Então, quando eu começava a aproximar, ela esquecia de Deus. Ela se focava em mim. Esse é o grande caso. As pessoas querem o milagre, elas não querem Deus. Elas não querem o autor do milagre, o autor da vida. Elas não querem aquele que faça a diferença. Elas querem que ele faça uma resposta, elas querem milagre, querem a resposta, querem o resultado, mas não querem ele. Exato. E o milagre é uma consequência de quem busca, de quem tem uma intimidade com ele, recebe o milagre. Verdade. Uma consequência. Segura aí que a gente vai para nossa matéria de rua e a gente volta já já. Vamos lá? Olha, o amor tem direito à segunda chance, o amor, na realidade, é constituído de chances, né? Se você não dá chances, se você não traz relacionado com o amor o perdão, então não é amor. Casamento é morrer um pelo outro, é você aceitar a pessoa como ele é e eu te aceitar como é. Briga tem, discussão tem, e tem muita coisa que o casal tem que ter, mas meu pai morreu junto com minha mãe. Morreu, depois minha mãe morreu, mas morreu, como disse, até que a morte separou. O amor é uma capacidade contínua, interminável de consertar, de ajustar, né? De se perdoar, de chances. Para entender se o amor merece uma segunda chance, primeiro a gente precisa entender em qual contexto está se referindo a esse amor. Se são nos laços sagrados do matrimônio, a razão de estar casado é a glória de Deus. E se isso de acordo com o cristianismo. E eu como cristão eu creio sim, que para isso existe o perdão. E o perdão, ele necessita quando existe uma dívida. Se existe uma dívida é porque alguém errou, alguém ou os dois erraram. Então, para isso é necessário a renúncia do ego, o pedido de perdão realmente, e para que essa dívida realmente deixe de existir. Talvez na memória a pessoa vai lembrar que um dia alguém deveu, mas na realidade não existe nenhum motivo mais para acusação. E necessita uma segunda chance por amor ao casal e por amor a Deus, porque o casamento foi feito para glorificar a Deus. É isso aí, pessoal de casa, interessante. O que vocês acreditam? Vocês acreditam na segunda chance? No segundo amor? Com certeza. Com certeza. Vocês têm essa experiência na prática de vida, né? Agora, o interessante, pessoal da rua, que nós fazemos essa matéria, o pessoal de rua, pessoas aleatórias. E o pessoal acredita. E nós temos visto as pessoas falarem a todo tempo que casamento é furada. E todas as matérias que nós estamos fazendo na rua, o pessoal tem aderido bem, dito ao contrário. Todo mundo unânime, cristãos, não cristãos, independentes, falam sobre a questão de que o casamento tem que manter junto, tem que ficar até o final da vida. E agora, interessante, o pessoal falar, não, olha, tem que ter a chance, tem que ter a chance, tem que ter. Eu acho que a mídia traz algo muito mais forte do que a realidade. Na realidade, quando você vai na rua, no povão, as pessoas elas acreditam sim em casamento, elas querem sim uma segunda chance, elas querem lutar sim pela sua família. E a mídia não traz isso, ela traz aquilo que ele quer impor algo, né? Então, voltando para vocês, fala para nós aqui, como é que foi essa situação que você começou a contar para nós, que você foi para a igreja e você tomou uma decisão depois que viu que o negócio estava andando, estava na igreja, mas nada andava. Não. Como é que foi essa decisão? Então, quando eu vi que eu tinha perdido o meu casamento, eu tomei a decisão de voltar para a igreja, buscar pelo meu casamento, né? Só que o meu problema é que meu foco não estava em Deus, meu foco estava no meu esposo, né? Então, não adiantava buscar, né? Se o meu foco primeiramente não fosse Deus.
Só que daí eu deixava muitas coisas do mundo ainda me influenciar, né? Então, não havia respostas, não havia como eu restaurar meu casamento naquele momento, na situação que estávamos, né? Que era só ele se aproximar, que eu esquecia Deus, eu esquecia de buscar, entendeu? Eu buscava enquanto ele estava longe, assim, quando ele se aproximava, eu esquecia que Deus existia na minha vida. Você buscava o milagre, mas não buscava o Deus do milagre. Exatamente. E o que você fez? Então, aí foram muitas idas e voltas, aí saímos totalmente da igreja novamente. Mas vocês voltaram novamente? Voltamos. A namorar? Voltamos. Estavam juntos? Estávamos juntos, voltamos a morar juntos. Né? Aí, nosso casamento tinha sido anulado, nós voltamos a morar juntos, né? A gente nem casou. E aí saímos da igreja, entendeu? E foram várias idas e vindas, nós voltávamos, morávamos 3 meses juntos, separava. Aí voltava de novo, morava 5 meses juntos, separava. Meu Deus, que turbulência. Sim. E sua filha junto, né? E minha filha junto. Vivenciando tudo isso. E minha filha junto. Porque assim, eu não era uma esposa sábia, né? E ele não tinha tomado a decisão de viver um casamento, né? Então eu brigava muito, a gente discutia muito, minha filha presenciava todas as situações, né? Porque chegava de sexta-feira, ele saía 5 horas da tarde, voltava no outro dia no sábado, ou às vezes voltava só no domingo, eu passava o final de semana inteirinho trancado dentro de casa sozinha, entendeu? E aí ele chegava às vezes na sexta-feira cedo, no sábado cedo, chegava em casa muito bêbado, ele bebia, entendeu? Então tinha todo esse trabalho de ir lá no carro, buscava ele, colocava pra dentro de casa. Tu era uma tranqueira mesmo, hein, Caba? Muito. Tu era uma tranqueira, essa mulher ralou, hein? Ralou. Mas isso faz parte de quem não tá na graça de Deus, quem não tá servindo a Deus. Foi o que mudou. Só que é o seguinte, nós vamos pro intervalo, segura um pouquinho, pessoal de casa, a gente volta daqui a pouquinho, nós vamos mais aprofundar aqui. Valeu? A gente já volta. Então, voltamos aqui, eu tava querendo fazer uma pergunta pro Rafael, eu tô aqui que o Rafael foi descobrindo aqui que era uma tranqueira, né, Rafael? Mas, o que aconteceu? Você mudou. Vocês, como é que foi? Vocês casaram novamente, mas mudaram primeiro, casaram depois, ou casaram primeiro e depois mudaram? Como é que foi? O que aconteceu pra você? Você mudou radicalmente? Na verdade, assim, como eu conheci os princípios cristãos quando criança, até os meus 15 anos, eu era uma pessoa que eu buscava muito a Deus. Depois, quando eu fui para o mundo e vivi essa vida completamente dessa forma... Desregrada, né? Desregrada. Chegou um momento que eu não tinha credibilidade mais com ninguém, porque eu fiquei, eu acho que uns 11 anos fora da vida cristã. E eu dava muito trabalho. E chegou um momento que eu já tinha me casado com uma outra mulher, eu tenho um filho, não com ela, tá? E eu fiquei casado com essa mulher durante 2 anos. E aí eu cheguei num momento da minha vida que eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar a minha história. Isso por ter conhecido os princípios cristãos, tá? Você sabia que só tinha um jeito de mudar a sua vida? Eu só sabia que tinha um jeito. Eu sabia que não tinha outro jeito. Eu precisava estar com a mulher que eu amava e com Cristo em primeiro lugar. Então, a partir desse momento, aconteceu um fato engraçado na nossa vida. Eu a procurei, ela estava até namorando uma outra pessoa. Eu a procurei, eu já tinha terminado já com essa segunda esposa que eu tive. E a procurei e fiz a proposta, se ela queria realmente... Então, nesse meio tempo, ainda teve um outro casamento. Teve um outro casamento. Meu Deus, você é guerreira. Teve um outro casamento. E ele tem um filho de 6 anos que ele teve com essa pessoa. Exatamente. Entendi. E aí... O homem quando tá fora dos caminhos de Deus, homem ou mulher, o homem eu digo... essa é a tendência. Em foco, o homem, porque o homem, ele apronta, ele vai embora, ele some, ele não tem nada pra ele vira bicho. É uma coisa mais louca do mundo. Agora, é impressionante que você saiu de uma tranqueira e virou um homem de Deus. Sim. Mudou a sua história, mudou a sua realidade. Aí você procurou sua mulher e falou pra ela, vamos constituir uma família, que era o meu sonho. E aí, a partir desse momento, eu mudei, assim, da água pro vinho, sinceramente falando.
Eu creio. Pra mim, na sexta-feira, parecia algo bizarro, não conseguia dormir. Eu passava a noite em claro, mas eu já tinha tomado essa decisão. E nosso casamento no primeiro ano foi muito difícil, porque eu tinha que provar que eu tinha mudado, ou seja, até você conquistar essa confiança novamente, foi muito difícil. Mas ainda a gente não estava na igreja. E foi muito turbulento. Imagina. Até que eu entendi que pelas minhas forças eu não ia conseguir. E aí foi onde nós tivemos a oportunidade de conhecer a Sara. E nós conhecemos os pastores de lá, que são pessoas tremendas na nossa vida. Foram pessoas que nos deram todo o suporte na época, o suporte que nós precisávamos. Quanto tempo tem isso? Vão fazer 3 anos agora, no começo do ano. 3 anos. Então já tinha 1 mais 3, 4 anos. Na verdade são 5 anos. Durante 2 anos nós ficamos lutando sozinho. Apanhando mais. Não se separava porque eu tinha determinado. Por umas 5 vezes ela me mandou embora de casa. Eu falei, na garagem eu durmo, embora de casa não. Porque eu tinha decidido. Mas era muito difícil pelo próprio braço, eu não conseguia. Mas quando eu me rendi verdadeiramente a Cristo, aí nosso casamento mudou. 3 anos que você foi para a igreja, e desses 3 anos para cá, seu marido mudou mesmo? Fale aí, mulher, fale para nós. O que o tranqueiro virou? Eu até brinco, eu falo assim, gente, não é o mesmo Rafael. Morreu e nasceu outro. Porque, assim, é muito diferente, muito. E eu acho muito engraçado porque, assim, a gente começou a frequentar um outro ministério e meus pais já eram da Sara, foi através deles que eu conheci a Sara, e minha filha só queria ir pra Sara, não queria nos acompanhar na igreja que estávamos indo. E, de certa maneira, foi ela quem trouxe, né, a gente pra Sara. E a primeira vez que o Rafael foi, ele ficou meio assim, não, mas a Sara, ele ficou meio desconfiado. Até que um dia ele foi numa arena e lá Deus mostrou pra ele assim que... Numa arena? Isso, numa arena. Cheio de jovens. Numa arena. É porque assim, como eu não acreditava muito na Sara, eu fui buscar o meu cunhado na Sara, na verdade. E a arena se estendeu porque estava tendo um teatro lá. E aí eu cheguei como espia, na verdade. Então você senta lá na última cadeira, né? E aí você fica só observando. Ou seja, a unção que eles estavam tendo lá na frente, eu não estava tendo lá, porque eu não estava naquele momento. E aí eu comecei a ver os jovens na faixa de 15, 16, 17 anos, tudo sendo quebrantado assim na presença de Deus, um cutucando, chorando, falando, olha, eu preciso mudar, eu preciso me transformar. E a partir daquele momento eu falei assim, Deus está aqui. E eu preciso estar aqui. E era o que eu sentia, a necessidade de resgatar isso da minha vida, entendeu? A presença de Deus. Que você já teve um dia. Que eu já tinha tido um dia, até os meus 15 anos, vamos falar assim, entendeu? E aí, a partir daquele momento, ali mesmo eu decidi. Eu falei assim, é nessa igreja que eu quero estar. Deus te pegou. Deus me pegou. Você acredita que você estava ali, decidiu por Deus, mas Deus estava te pegando. Sim, exatamente. Deus te pegou. E nessa situação, eu já estou arrepiando, você foi mudando dentro de você, sua mentalidade, sua cabeça, suas vontades mudaram? Eu na verdade, assim, eu coloquei tudo em prática o que eu já sabia que era certo. Que você não dava conta. Que eu não dava importância. Importância, não tinha uma decisão interior, né? Exatamente. É interessante que o homem, a gente sabe, o velho homem, ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não consegue. Por isso o Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala, né? Aquilo que eu esmurro meu corpo, aquilo que eu quero eu não faço. Não faço. Meu Deus, E quando nós voltamos e falamos assim, não, vamos marcar então agora o casamento, porque na verdade nós éramos solteiros, né? Aí nós voltamos, marcamos já na mesma semana o casamento, a gente casou de novo no civil, tudo certinho. E aí quando a gente foi pra Sara, eu falei assim, nossa, meu coração já estava lá, ele que estava mais resistente, né? E aí eu falo assim, que nossos pastores, né, o pastor Dinka, o pastor Alessandro, eu falo assim, nossa, eu vou ser grata eternamente. Eu falo pra eles,
vou ser grata eternamente, porque eles, assim, tiveram muita paciência pra lidar, né, pra cuidar, né, porque a gente, assim, a gente conhecia os princípios, mas depois que você saiu, pra você começar a colocar em prática de novo na tua vida, né, eu falo assim, que você precisa de uma ajuda, você precisa de um suporte, um apoio. Sim, e eles, assim, nos apoiaram muito, nos ajudaram muito, eles, vamos dizer assim, eles acreditaram na gente, eles acreditaram, colocaram, eles falaram assim, não, a gente confia em vocês, a gente sabe que vocês podem, né, e aí com muita paciência eles cuidaram, a gente foi crescendo lá dentro, sabe, e foi acontecendo assim, a mudança do Rafael já tinha se iniciado a partir do momento que ele posicionou, não, eu quero ser uma nova pessoa, eu falo assim, a pessoa quando ela fala, não, eu preciso mudar, mas é com o tempo, eu falo que não é o tempo, é a decisão. Foi radical. Não, só a sua mudança de falar assim, eu vou construir uma família, ficar 2 anos lutando sozinho, como você falou, nem que eu durmo na garagem, mas eu não vou embora, já é forte. Agora, e a tua mulher mudou? Sim. Mudou porque ela falou no início que ela não tinha sabedoria nenhuma, era rixosa e brigava e fazia confusão. Como é que essa mulher virou? É porque assim, ó, nós participamos de vários treinos. Porque assim, eu entrar no casamento, mas o que é casamento? Eu não tinha esse entendimento do que é um casamento. Por mais que você falasse, você tem a referência do seu pai com a sua mãe, mas não é a mesma coisa do que você vive. Então assim, quando nós entramos na Sara, nós participamos de vários treinamentos para casais. Aquelas palavras ministradas diretamente para o casal. Como um casal deve se comportar um com o outro, entendeu? Então nós fomos aprendendo os dois lá, entendeu? Fantástico. Então nós fomos aprendendo e colocando em prática, porque não adianta você só conhecer, né? Você precisa pôr em prática. E aí isso eu fui mudando dentro de mim, né? E ela foi mudando a parte dela. Né? Cada um foi fazer a sua parte. Mas é impressionante como que a mudança do homem na casa muda o ambiente. Porque o ambiente, quem guarda, como Deus falou com Adão, que ele deveria proteger o ambiente, proteger a mulher, proteger o ambiente. E Deus não mudou isso. Ainda é do homem proteger o ambiente. Ainda é nosso. E você protegendo o ambiente, você conseguiu fazer o quê? Mudar o ambiente. Você mudou sua casa. Você mudou sua mulher, mudou sua... E sua filha nisso? A filha de vocês? Ela... Na verdade foi assim, quando nós voltamos, ela tinha muito medo. Porque é aquela coisa, nós voltamos, mas a gente não tinha sabedoria de ir assim, não, a gente tem algo pra resolver, vamos no nosso quarto e resolver. Não, a gente discutia na frente dela, a gente queria resolver as coisas na frente dela. Então, ela tinha na mente dela que da última vez que nós nos separamos, que eu tinha me separado do pai dela. Então, assim, toda vez que a gente discutia, ela falava, mãe, não briga com meu pai, que meu pai vai embora. Criou esse bloqueio dentro dela, que qualquer discussão o pai dela ia embora. Então levou um tempo pra gente mostrar pra ela que o pai dela não ia mais embora, que agora a gente era uma família. Então, assim, foi muito difícil. Ela sofreu muito em toda essa trajetória, né? Desses vai e volta. Mas aí depois que ela viu, a gente conseguiu mostrar pra ela que agora era diferente, aí era exatamente o que vocês falaram, era outro ambiente dentro de casa. Era outra coisa dentro de casa. Aí vocês tiveram que se restabelecer muitas coisas, né? Sim. Confiança, aliança, o compromisso. Exato. Que são coisas que são conquistadas ao... E aquele detalhe, vocês brigam ainda? Ou vocês são perfeitos? Não somos, mas é muito difícil. Mas mudou muito, porque nós brigávamos muito. Então, assim, como era algo que eu queria ter um casamento sem briga, eu sei que isso é bem difícil, mas isso a gente conseguiu, sabe? A gente minimizou em muito. Então, hoje vocês conseguem, vamos dizer, vocês saíram das brigas de conflito e entraram para discussões. Certo? Então, hoje, conversas. Acordos. Acordos. Isso. Acordos. Hoje vocês, vamos dizer, vocês discutem e logo entram em acordo, porque antigamente as discussões viravam brigas e não tinham acordos, né? Chegava um denominador comum. É que nem ele me falava assim, eu brincava muito, a gente precisa ter uma DR. Eu falava pra ele, né, vamos discutir a relação. Ele falava, não, comigo não é discutir a relação, vamos conversar a relação. Ele falava. Mudou radicalmente. Porque o problema é assim, quando você tem um problema, às vezes algo pequeno que te afeta,
você vai deixando aquilo gerar e aquilo se torna grande. Enorme. E aí a discussão é enorme. Agora, se já me incomodou no começo, então eu prefiro ir e apontar. Então falar assim, olha, isso já está me incomodando. Então, antes de chegar a essa discussão, entendeu? Então, essas coisas que nós fomos mudando para cortar essas discussões que havia muito no nosso casamento. Impressionante, como que mudou realmente. Porque, como se diz, não é porque nós mudamos a igreja, a vida com Deus mudou radicalmente a nossa vida, que nós paramos de ter, como você falou, a DR, né? Continua tendo a discussão de relacionamento, continua tendo acordos, continua tendo diálogo. E isso faz parte, porque a discussão, esses momentos são momentos, como você falou, que está denunciando como uma coisa está fora do eixo e vamos ajustar o eixo para continuar seguindo. Sim, para que não quebre no meio do caminho. Exato. Exato, é porque que nem assim, é que nem a gente fala muito. Até hoje a gente ainda paga consequências ainda dos nossos erros do passado. É que nem eu falo pra ele, nós estamos juntos, de certa maneira, eu assumi um erro dele junto com ele, né? Porque hoje, que nem ele tem um filho, né? Que não é meu, é um filho dele, mas que assim, eu tive que aceitar essa situação. Né? Eu tive que aprender a viver com essa situação, viver com uma ex, viver com um filho. Então, no começo isso foi o mais difícil também no nosso relacionamento, foi eu entender que eu teria que saber lidar com essa situação, que não é fácil. Como você amadureceu, você mudou. Mas o mais importante é saber que com Deus, no centro de tudo, dos nossos corações, da nossa casa, é possível restaurar um casamento, com né? certeza. Isso aqui, nosso tempo chegou ao final, a gente precisa fechar. Mas você deu um minuto aí, vou te dar um minutinho, você fazer sua declaração agora aí, rede nacional para todo o Brasil, para sua esposa, aproveite. Rafael, faça a declaração para ele e a gente fecha. O juiz, aquela câmera que tá lá. Confesso que você me pegou de surpreso, mas irmão. Hoje eu já não tenho mais problema com isso. Bom, pode olhar pra eu ela, quero dizer pra você que você sabe o quanto eu te amo, né? Renovamos nossas alianças esses dias atrás e eu disse que eu casaria com você mais 1000 vezes e mantenho essa palavra porque hoje eu sou muito feliz do teu lado, porque eu entendi que para mim ser feliz eu preciso fazer você feliz. Obrigada. É isso aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Meire, pelo carinho. Vocês estarem aqui, vieram de São Paulo para estar com a gente aqui. Tremendo. Obrigada mesmo pelo testemunho maravilhoso. Que Deus continue abençoando. E, pessoal de casa, infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Nós vamos parar por aqui. E até o nosso próximo programa Amor Diário. Fica com Deus. Tchau, tchau.